Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais um episódio da Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a conquistar o seu novo trabalho. E hoje a minha convidada é Sheila Minsky. Sheila é diretora de Gente e Gestão da Copel Telecom. Mais uma profissional incrível, proeminente no mercado de recursos humanos que vai, ó, presentear você com conteúdo rico e transformador. Hoje a gente vai falar sobre processo seletivo, sobre mudança cultural, fit cultural. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Sheila, seja bem-vinda. Obrigada, Gratidão. Thaís. Eu sei que hoje você está assim com um desafio grande, então me sinto muito honrada de você ter conseguido um tempinho para vir conversar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, entendo que é realmente muito oportuno a nossa conversa, principalmente para o público que te assiste e que precisa de informação para justamente se posicionar no mercado. Perfeito. Ô, Sheila, conta pra mim, o que que tu tá fazendo hoje? Você tá no meio do furacão, né? Como diretora de RH, aí numa situação que é bem desafiante. Você pode contar, assim, da sua jornada profissional e hoje qual que é o seu Sim. desafio? Qual que é o seu momento? Bom, vamos lá, né? Nos últimos 10 anos eu estava em consultoria e no ano passado eu recebi esse convite através do presidente para assumir essa cadeira. Confesso a você que não me passava pela cabeça, no entanto, o negócio em si me atrai muito, é um negócio que já faz parte do meu DNA, que é justamente telecom, né? Eu participei aí de dois startups, um em 99, que foi a Global Telecom, e depois em 2000 da GVT. Então, quando me veio justamente o convite para começar de novo um negócio voltado para a telecom, o olho brilhou, a vontade veio e aqui estou eu, né? Então, eu já estou aí há quase 7, 8 meses na empresa. Assumi essa área do zero. A gente tinha uma das empresas compradas que já tinham algumas pessoas, mas o principal desafio naquele momento era trazer pessoas para dentro para compor esse quadro. Nós éramos em 138 pessoas e hoje na Folha eu tenho 393 Nossa, você pessoas. já contratou quanto? Já Exatamente. perdi a conta aqui. Já. A gente contratou Centenas. aí 260, pelo menos, profissionais. E o que a gente observa nessas contratações, e a gente não tem isso como uma característica peculiar, mas como uma característica marcante, é justamente o momento deles, o desejo e o questionamento da realidade que eles vão enfrentar a partir de agora, né? Como eu falava com você um pouco, eu sei que o assunto pandemia ele tem sido bastante batido, mas ele continua muito forte. Né? Inevitavelmente, a realidade profissional e a realidade posicionamento de mercado mudou. As pessoas hoje elas estão se colocando mais numa cadeira de eu posso escolher, eu devo escolher o que é importante para mim. Até porque foram muitas perdas, né, Thaís? E essas Sim. perdas trouxeram uma ressignificação para as pessoas daquilo que é importante a elas. Então eu vejo dessa forma. Nesse momento, o meu grande desafio é fazer essas três empresas, né, que a gente faz parte do Fundo Bordeaux, nesse momento Horizon, Copel Telecom e Sercontel, trabalhar com uma sinergia muito forte para fazer a entrega de resultados, né, para buscar aí as melhores soluções, só que tem um trabalho muito árduo de cultura, né, e eu costumo dizer que a cultura, ela é formada por pessoas. Você não traz uma Sim. cultura e põe ela dentro da empresa e diz assim, a partir de hoje você vai viver isso. Na verdade, você parte das pessoas para que elas possam, para que a gente possa criar e traduzir isso em cultura. E aí, talvez, a partir do modelo predominante, dizer, poxa, é isso que eu quero. Como é que nós vamos fazer isso acontecer? Então, esse é meu desafio, né? A gente tem um ano todo pela frente, tem mais pessoas entrando. O Fundo Bordeaux é uma entidade, vou chamar dessa forma, muito ousada. Dentro dessa ousadia, ela vem buscando novas aquisições e novas fusões, para justamente olhar para um crescimento híbrido. Então, nós não devemos parar a nossa condição de crescimento somente com essas três empresas. Ah, é uma empresa que vai comprar mais empresas. Exatamente, exatamente. Sim, Então, nós temos dentro da Copel uma estrutura orientada a M&A e novos negócios, que já está aí em pleno vapor, olhando para novas aquisições, novas fusões, pensando nesse crescimento híbrido, justamente nesse crescimento híbrido. e como é que faz? Porque de repente você está adquirindo empresas com culturas diferentes e vai ter uma linha mestre, né? Como que é esse processo visto de dentro? Como é que
faz um trabalho assim, e hoje, quando você entrevista um profissional, o que que você espera dele, até para verificar se ele vai ter esse fit cultural? Eu acredito, né, Thaís, da mesma maneira que eu comprei a ideia, e eu não posso usar isso de forma empírica, mas eu comprei a ideia muito pelo que me foi vendido pelo presidente e pelo comportamento adotado aí por ele todos os dias. E ele traz uma coisa muito forte de autonomia e dono da caneta. O dia Uhum. que ele disse isso para mim, ele me trouxe a palavra autonomia e falou: aqui não existe caneta em cima da mesa, cada um tem a sua caneta. Isso veio muito forte com uma coisa do senso de dor, né? E desde que eu entrei na cultura, eu tenho tentado empregar isso e levar isso ao meu time e de alguma forma que isso seja traduzido dentro das áreas. Da mesma maneira que eu escutei isso, ele dissemina isso a todos os ventos e a todos os diretores que fazem parte do time dele. Espera-se o mesmo. Seria um pouco até, como é que eu posso dizer? Seria até um pouco sonhador da minha parte acreditar que a esfera que isso vai chegar nas bases é a mesma que talvez chegue com a mesma intensidade para um diretor, ou que chegue para um e chegue para outro. Da mesma forma que bateu para mim, pode ser que não bata para o outro, né? No entanto, eu tenho uma diretriz muito forte aí, de uma empresa orientada, de uma empresa com senso de dono, de uma empresa orientada à autonomia, liberdade, a voz e opinião, e a gente tem dado voz a isso. Então, olhando para esse DNA, o que nós temos feito, né? No mês de agosto, logo que a empresa fez essa comunicação e que a gente teve ali bateu o martelo mesmo no CAD, né? Que é quando a gente se tornou dono da Copel, nós iniciamos uma corrida com a comunicação. Ah, sim. Então, eu Uhum. comecei um trabalho exaustivo e eu tenho ali um roadmap, literalmente, eu faço um roadshow todos os meses. Eu lancei um programa que nós chamamos de Papo Conexão, que foi iniciado com o nosso presidente, e ele tem pauta mensal, com 100% dos funcionários dentro de um Teams, né? A primeira sessão nós fizemos quase 2 horas e meia, com Uhum. N perguntas, eu não vou me lembrar agora, eu tenho a estatística disso, tenho esse analytics estabelecido, mas assim, nós temos feito isso de forma constante e frequente, porque entendemos que uma das melhores maneiras, e talvez a maneira mais assertiva, é colocar as pessoas na mesma página, sobre tudo aquilo que acontece. Então, o primeiro papo reto, o papo conexão, foi com o presidente, corpo aberto, ouvindo todas e qualquer pergunta, sem nenhum tipo de receio, pergunta cortada, isso não se responde, não. Todas as Todas as perguntas, perguntas, e qualquer pessoa podia perguntar. qualquer pergunta. O microfone estava aberto para qualquer pessoa, né? No mês seguinte, nós fizemos essa agenda com o CEO de Londrina, né? Mas considerando só o público daqui, que ele é, além do nosso CEO, ele é o nosso CTO, porque ele responde pelas áreas técnicas aqui. E o último, que foi em dezembro, foi com o nosso diretor de B2C, B2B, tá? De Uhum. vendas corporativas. O que acontece, né? Esse último, inclusive, foi uma semana antes do Natal. E eu sou a facilitadora de todos esses papos. Eu cheguei no minuto final com 208 participantes de uma agenda que não foi tão previamente organizada, que em uma semana eu viabilizou 208 pessoas em Poxa, que sala. legal. É. E eu entendo que quanto mais eu aproximo a comunicação, mais eu aproximo cultura, mais eu trago as pessoas para aquilo que, mesmo que de forma empírica, eu quero trazer e traduzir para as pessoas. Comunicação, né? Eu acredito muito de que a comunicação ela é o nosso maior gargalo e ela também pode ser a nossa maior solução. Vamos ser perfeitos? Não, não tenho essa expectativa, mas acredito que ter lançado esse programa foi realmente um acerto, e tem sido um acerto por todos os resultados que ele nos traz a cada avaliação pós-evento, a cada resultado, a cada pergunta muito assertiva, inteligente que vem. E aí você abre espaço para as pessoas entenderem se elas querem fazer parte dessa cultura, o quanto elas estão alinhadas, o quanto elas compram a mesma causa, né? E a gente fala muito de propósito, né, Thaís? Sim. Isso é propósito. Não é dizer para o cara o que ele vai fazer, mas por que, que ele está fazendo, o que, que ele está levando com aquilo, qual é o maior bem daquilo tudo. Então, esse foi o primeiro programa, o Papo Conexão, ele já está indo para a quarta rodada agora em janeiro. E a partir de fevereiro, eu ainda não tenho nome, inclusive aceito sugestões, eu preciso lançar o que teoricamente seria um café com o presidente, Sim. sabe? O Aham. papo reto com ele, com 10 pessoas, pão de queijo, Aham. mas eu não quero o nome de café.
A gente não quer dar o rótulo que normalmente é utilizado, porque esse rótulo, ele acabou tendo aí dentro desse nome, talvez, ele carrega hoje algumas coisas que nós não gostamos, né? Que é a coisa da queixa, da reclamação. Como é que eu trago esse papo para uma conversa mais assertiva, mais inteligente, aonde eu posso trazer soluções e não apenas os problemas? Nossa, adorei, fantástico. Primeiro, os problemas começam por falha na comunicação e são resolvidos pela própria comunicação. Então, tem aí um poder. E o foco não é nos problemas, é na solução. Perfeito. E, Sheila, quando chega um profissional na sua frente ou na frente da sua equipe, que eu sei que hoje você tá num nível bem estratégico, o que que vocês têm avaliado no processo seletivo, né? E como saber se aquele profissional vai ter fit cultural, se ele vai ser um profissional que realmente vale a pena a vir fazer parte do quadro de funcionários? A primeira coisa é assim, né? Até mesmo por eu estar na estratégia, todos os níveis de gestão passam por mim, Sim. tá? Uhum. Eu não entrevisto a base, mas os níveis de gestão sim, porque eu entendo que é eles que vão dar o tom e eles que vão tocar o bumbo da empresa no dia a dia. Então, estrategicamente, eu faço Sim. isso, né? Uhum. Da minha trajetória ao longo desses 23 anos, eu venho da carreira de recrutamento e seleção. Então, eu entendo que eu ainda consigo atuar fortemente com assessment, com a minha abordagem, olhando muito para características e comportamentos que eu espero que essas pessoas reproduzam ali dentro, né? Dentro desse viés, Thaís, o ano passado foi um ano muito interessante, porque o mercado ele está muito rico, ele está muito aquecido, e a gente tem muito interesse em pessoas que estejam já em realidades talvez até superiores que a nossa. E o que, que eu quero dizer com isso? Eu tive que atrair recursos e profissionais que já tinham, dentro da cultura que ele estava, programas estabelecidos de remuneração variável, de metas, de avaliação por desempenho, qualquer coisa que o valha, né? Então, já tinham processos bem estabelecidos. E quando eu vim trazer essas pessoas para dentro da nossa cultura, e essa foi uma das abordagens, a abordagem foi desconstruir isso. Aham. Foi desconstruir em que sentido, né? Se ele está buscando sair da zona de conforto, esse discurso dele de que, mas aqui eu tenho R$ 200 de auxílio creche, aqui eu tenho... Meu amigo, se você está pedindo para sair da zona de conforto e você está me trazendo que a tua referência é o auxílio creche de R$ 200, você está pensando pequeno. Uhum. Né? E eu não estou prometendo que eu não vou dar os 200 ou que eu não vou dar 500, quanto que eu vou dar. A questão é como que eu vou trabalhar esses R$ 200 dentro do mindset dele. Porque se a leitura dele for de que ele quer liberdade, de que ele quer trabalhar no híbrido, de que ele quer trabalhar de casa, de que ele quer trabalhar com autonomia, eu não posso estar apegando esse recurso a uma necessidade, em tese, básica. Mas Sheila, o que você está trazendo é um problema, porque as pessoas têm família, as pessoas têm filho. Concordo. Mas então eu tenho que ter um discurso alinhado com isso. Porque no momento em que eu peço algo diferente, eu também tenho que estar disposto, do outro lado, a entregar algo diferente. Então, se o discurso chegava muito nessa esfera de coisas padronizadas, daquela coisa da zona de conforto, do pacotinho de benefícios, eu desconstruí isso. Sim. E a gente conseguiu trazer profissionais, Thaís, confesso a você, que ganhando talvez a mesma coisa ou até menos, porque a promessa era de um bônus onde ele estava, teoricamente garantido. Aqui a promessa de que ele teria muito desafio e que 2022 seria um ano em que nós estaríamos implantando esse processo de remuneração variável. Ele não está pronto, ele está ainda em andamento, eu estou pilotando isso diretamente com o apoio de uma consultoria. No entanto, é nessa abordagem que eu trabalhei no ano passado com os gestores em nível, posso dizer assim, em primária, né? Foi o principal ponto. E muito orientado a entender qual era o propósito. E quando eu falo do propósito, é assim, o que te brilha os olhos? Parece que essa pergunta eu fiz há 20 anos atrás, mas ela se repete, Sim. porque ela continua se repetindo. Né? Quando eu escuto de um líder, eu tive essa oportunidade, esse caso em específico que eu estou trazendo a você, que tinha bônus garantido, ele começou a conversar comigo e eu falei, mas o que você está fazendo aqui? Não, é porque eu admiro muito o cara ali e tal, não sei o quê.
Aí eu puxei 2 livros, né? Eu puxei A Organização Orientada por Valores, do Richard Barrett, e puxei o livro A Empresa de Corpo, Mente e Alma, do Rancharan, Uhum. do Tranjan. Aí eu olhei para ele e falei assim, você entende essa zona de equilíbrio? Você entende a relação de valores? Você entende que você precisa ir além daquilo que você tem do The Books on the Table? Sim, eu falei, você acha que você vai fazer isso com esse gestor que você está me dizendo que, pelo que eu estou entendendo, você tem tudo com ele. O que você não tem? Uhum. Eu não admiro ele. Ah, entendi. E isso já tinha sido sacado, né? Aham. Foi um processo interessante porque a minha gerente entrevistou, o diretor entrevistou, e eu entrei em cena porque eu tinha um limite de remuneração. Eu falei, traz para mim, traz para mim. Sim. Só que eu não fui com esse viés. O meu objetivo não foi arrancar e trazer ele na remuneração, mas entender se ele era a pessoa certa para vir. Eu estava disposta a pagar mais? Não porque eu não tinha esse orçamento, mas eu precisava entender se valia a pena brigar por ele, pela remuneração que ele tinha. Nossa, mas que estranho isso, né? Você está pagando a mesma coisa e tem que defender. Tenho. Por que eu preciso defender isso? Porque eu não posso trazer pessoas que venham somente pelo dinheiro, Exatamente. né? E as pessoas que estão ali, eu tenho muita gente, naturalmente, que está nesse viés. Vou mudar isso? Não, Thaís. O nosso Uhum. universo é feito de camadas. Eu vou continuar, talvez, com uma proporção ali de 30%, 40%, que vai continuar olhando para isso. Mas essa não pode ser a minha massa crítica. Entendi. E você chegou a desligar pessoas? Nesse processo, nós tivemos pouquíssimos desligamentos, Aham. tá? E esses desligamentos, eles vieram muito na esfera de comportamento, tá? E Uhum. aí, quando você me pergunta lá atrás o que está sendo olhado, hoje, assim, eu estou disposta a ensinar para atividade. Eu não Uhum. estou disposta a ensinar mais comportamento. Uhum. Né? Eu entendo que o comportamento, ele talvez não venha pronto, mas ele tem que ter uma predisposição desse comportamento. E a gente sabe o quanto isso na nossa cultura, no momento em que você põe ali um recurso que vem negativo, que vem com comportamento não participativo, não colaborativo, não do ganha-ganha, não numa relação de eu tô aqui para fazer acontecer, no senso de humildade, né? A gente vive isso de forma muito frequente lá. Nós temos um presidente muito próximo, nós temos uma diretoria muito presente. Eu tive esse feedback agora no final do ano, nós fizemos um evento, inclusive, de confraternização, onde eu consegui reunir aí 250 pessoas, né, da empresa, num evento. E eu ouvi da boca das pessoas. Sheila, eu nunca vi um diretor de recursos humanos chegar e se aproximar como você se aproxima. Nunca vi um presidente dar tanta acessibilidade. Então, se nós temos este comportamento, se nós temos a humildade de atender, de conversar, a gente não faz distinção ali, né? Quando eu digo não faz, não faz mesmo. Não é porque o cara é um analista que eu não vou conversar com ele porque eu sou diretora. Eu dou atenção a todo mundo. Acho que eu posso ser o filtro para passar para outra pessoa. Eu não Sim. preciso ser necessariamente a pessoa que vai dar vazão ao tema, mas não ouvi-lo seria muita arrogância da minha parte. Né? Eu entendo que eu tenho que estar presente. Então a gente está falando de comportamento que ele é disseminado dentro dessa cultura. Se ele é um comportamento presente e ele é confirmado pela minha equipe, quando eu digo pela equipe, pelas pessoas da empresa, se ele é notório, eu acho que eu posso, no mínimo, tentar exigir isso no momento em que a gente vai buscar no mercado. E dizer sim, dizer não. A gente disse muito não no final do ano para pessoas que talvez no primeiro momento estavam achando que a causa estava ganha. A vaga é minha. Mas como assim a vaga é minha? E aí eu ponho a banca, eu ponho o que eu quero. Não é bem assim. Nem todas as batalhas são ganhas, Sim. né? Mas nós temos um cenário no qual nós também podemos nos dar a condição de dizer, não quero, não partilhamos. E muitas vezes dizer isso para gestores é frustrante. Mas a gente tem comunicado dessa forma. E eles voltam depois dizendo, vocês tinham razão. A equipe pega muito pesado. Eu tenho uma equipe que é. Não é fraca,
Não, a minha equipe pega no pé, minha equipe, assim, a Suzana, né, que é a minha gerente Sim. lá, ela é uma pessoa bastante sênior, madura, então ela dá bronca em gestora, ela diz, não, essa pessoa não vai servir. E assim, é impressionante, né, não que a gente acerte em todas, mas é impressionante, o nosso índice de assertividade, percepção pelo comportamento e pela reprovação de comportamento tem sido alta. E hoje, que instrumentos que vocês usam para avaliar um profissional? Vocês pedem em vídeo currículo, utilizam algum tipo de inventário de perfil? Então, hoje nós trabalhamos, né, com a plataforma da GUP, Sim, tá? Eu aplico eventualmente algumas das ferramentas, dentre elas o vídeo currículo, né? Eu vejo que esse é um trabalho bastante difundido e valorizo o teu trabalho nesse sentido, porque as pessoas entendem isso como sendo supérfluo e não é. não é, e é inclusive um benefício, né? Porque eu acabei de gravar um outro podcast falando disso. As pessoas reclamavam que o currículo em papel era impessoal, que era apenas um papel. Agora você tem a oportunidade de, além do papel, mostrar a sua energia, falar, olhar nos olhos do recrutador Você e a trouxe pessoa, para né? mim, você trouxe a palavra-chave, né? Porque às vezes o currículo vai traduzir um aspecto muito bom tecnicamente, mas aí você vai conversar com a pessoa e falando de fit cultural, nós somos uma empresa ágil, nós somos uma empresa dinâmica. Eu não posso ter uma pessoa que não tenha um comportamento como isso, porque ela vai ser atropelada lá dentro. Ela vai ser atropelada, né? Então, dentro de uma realidade, mas eu tenho todo mundo acelerado? Não, mas eu tenho que ter no mínimo equilíbrio dentro dessa Sim, relação. O que eu não posso é ter pessoas achando que elas vão passar 15, 20 dias com o e-mail na caixa e não vão responder aquele e-mail. E no momento em que você tem ali a abordagem do vídeo currículo, você já pega energia, você já pega o quanto aquela pessoa consegue se comunicar, porque como eu lhe disse no início, nós somos uma empresa com muita liberdade e autonomia. Dentro dessa liberdade e autonomia, eu não tenho analista só conversando com o seu chefe ou com o seu par. Eu tenho analista falando com o diretor e com o presidente. Como é que fica essa interface? Se ele não tem uma boa oratória, se ele não consegue fazer uma comunicação assertiva, se ele não consegue ser um bom argumentador na hora de defender o seu próprio currículo, como é que ele exatamente. vai defender uma ideia? Uhum. Não vai. Então, as pessoas são colocadas à frente de apresentações onde elas estão atuando ou interagindo com todos os níveis. Então, inevitavelmente, a comunicação ela vem por esse vídeo currículo. Né? Então, o vídeo currículo, sim, é uma das nossas ferramentas. No momento, a gente não faz uso de nenhum assessment como MBTI, DISC, Talent, coisa do gênero, Uhum. né? A gente não usa PDA, nada disso. Mas a gente usa muito a entrevista, né? E a entrevista, na nossa visão, ela entra. Eu tenho duas abordagens de entrevista lá. A gente trabalha desde a entrevista por competência até a entrevista dentro do Agile, né? Dentro da Uhum. visão das agilidades. E a equipe, ela é muito austera no cuidado e na abordagem. Então, às vezes eu pego elas entrevistando e falo assim, nossa, eu né, lembro da minha época, que eu não tinha talvez o tempo que eu permito que elas usem para isso. Então, entrevista de técnico dura mais de 1 hora, mas para que tudo isso? Não é só, eu tenho que ser objetivo, eu tenho, mas eu preciso garantir que aquele recurso não vai entrar e no mês seguinte amarelar ou ir embora. E o resultado até então dos recursos que nós colocamos, dos profissionais, tem sido muito positivos. Nós não tivemos, talvez assim, nesse indicador de 3 meses, eu tive 2 pessoas que não vingaram e que estavam debaixo de gestores muito novos na cadeira. Culpa deles, culpa do RH? De nenhum dos dois. Processo. Né? Uhum. Como é que o processo foi conduzido desde os recursos humanos para com o gestor e como é que o gestor, junto com o RH, trabalharam para esse recurso ser a pessoa ou não ser a pessoa. E tá tudo bem. Eu entendo que quando você tem a possibilidade de, em 3 meses, fazer essa revisão de curva, tá tudo certo. Que aí você não fica batendo na tecla, né? Mas nós não estamos utilizando. O que nós temos realmente é um ciclo de entrevistas. Então, hoje, todos os níveis de gestão por menor que ele seja, mesmo coordenação, eles passam por mim. Coordenação, gerência, diretoria já passou todos, né, oficialmente. A gente ainda tem algumas cadeiras gerenciais que efetivamente eu me envolvo e algumas, inclusive, o presidente quer se envolver pelas Nossa, que interfaces. interessante. Então, por exemplo, auditoria. Não posso ter essa cadeira só dentro de uma linha de horizonte
da gestão de RH. Até porque essa cadeira provavelmente vai ficar com conselho, né? Nós temos conselho administrativo. Então, sabe, nós temos esse viés. Ele quer ver o currículo, ele se interessa. Essa profissional que eu falei, comentei agora há pouco com você de uma vaga que eu tenho na minha área, de manhã conversando com ele pelo WhatsApp, eu já mandei o currículo. Falei, eu já tenho uma possível candidata aqui, assim, assim, assado, que vai cobrir isso, isso. Boa, gosto dessa ideia. Então, tá na máquina dele. Tá no WhatsApp dele o currículo da profissional, sabe? Então, essa troca para nós, ela é muito positiva, porque ela nos dá, talvez, uma margem menor de erro sobre várias vertentes. Quando você tem mais de uma pessoa olhando dentro da cultura, eu acho que isso é, como a gente chama, o guardião da cultura, né? Esse é o próximo programa. Então, assim, como é que eu crio guardiões ali dentro? Eles não vão transformar bolinhas em quadradinhos, ou todo mundo bolinha, todo mundo quadradinho, mas eles têm um papel de fazer justamente esse equilíbrio. Entender que, às vezes, aquela bolinha é mais do que necessária questionando aquele bando de quadradinho, ou vice-versa. Sim, e até porque quando você tem um processo de cultura bem estabelecido, as pessoas têm uma bússola que elas sabem como agir praticamente em todas as situações. E aí o guardião, né, Thaís, ele é literalmente o nosso disseminador, que vai ser Exatamente. ele vai ser o defensor, mas ele tem que ter um papel muito equilibrado e humilde para reconhecer aquilo que eu disse agora. Porque se ele for muito ferro e fogo, ele pode inibir um comportamento corajoso, ousado, de uma quebra de paradigma. Uhum, Quem diz que essa cultura não pode ser revista? Quem diz que esse indicador, essa diretriz, precisa seguir a ferro e fogo? Eu tenho trabalhado muito essa coisa do equilíbrio, né? De ouvir o outro, de colocar o sapato do outro e entender sobre a ótica do outro. Porque quando eu entendo que é aquela minha verdade absoluta, eu já morro ali. Porque eu não estou dando abertura. Então, essa cultura, ela precisa vir com essa premissa de que as coisas são questionáveis, que as coisas são possíveis de mudança, de que mesmo tendo uma cultura, ela vai ter as suas variáveis, até porque ela necessita dessas variáveis. Senão você tem um monte de soldadinho olhando, e aí, como é que fica? Onde é que está a criatividade? Onde é que está a uhum, inovação? Onde é que está o que está fora da exatamente. caixa? Não tem daí. Não dá para ser assim, né? E hoje, assim, dos profissionais que você já avaliou, o que mais reprova um profissional hoje, em termos de performance na entrevista ou no currículo? Eu acredito que vem muito essa inflexibilidade, né? E a Uhum, inflexibilidade é a coisa voltada para a opinião mesmo. Então, a minha opinião é minha opinião, eu não mudo, eu não altero, é assim, a coisa da rigidez. E nós vivemos num momento, como o mundo, onde está se provando que essa rigidez não te leva a lugar nenhum, uhum, né? Disciplina te leva, premissa te leva, propósito te leva, visão te leva, estratégia te leva, rigidez não leva. Né? E a rigidez tem sido ainda um ponto muito crucial, aonde a gente observa a coisa da pessoa assim, chega a estar com aquele corpo enrijecido. E aí você vai e bate para outra pessoa, percebe se eu estou errada, né? Você leva para um outro entrevistador para garantir o ponto de vista. E a informação é mesmo. Porque aí dentro, quando eu falo eu estou usando a rigidez como um possível comportamento, mas eu posso usar ele como sendo uma vertente para outros comportamentos. Porque quando eu sou rígido, eu me torno arrogante, uhum. eu me torno dono de uma única visão e eu não compartilho, eu me torno menos colaborativo, me torno centralizador, um nível de perfeccionismo que não contribui para a cultura. Então, eu abro outros comportamentos que vão também depor contra aquilo que nós precisamos dentro dessa realidade de trabalho. E a dificuldade de você aprender também, né? Porque se a pessoa é rígida e tem arrogância, como que ela vai aprender? E hoje a gente aprende, né? Eu vejo que os profissionais de sucesso, sucesso muito entre aspas, são os profissionais que conseguem se reinventar e responder às adversidades, os desafios mais rapidamente. E para isso a gente precisa, às vezes, ter humildade de falar: vou aprender com essa pessoa que tem bem menos experiência do que eu vou aprender tecnologia com uma pessoa que tem um terço da minha idade. E é isso que a gente observa nos profissionais aí que conseguem performar melhor dentro das É a mentoria organizações. reversa, né? É o nosso Uhum, filme estagiário mostrando pra gente aí que você aprende em qualquer idade. E se você não for e não tiver essa predisposição e essa humildade de olhar e dizer, puxa, o que eu tenho para aprender ali? Né? E todos nós temos, e isso eu não tenho dúvida. E no momento em que você se põe nesse papel de aprendiz, você ganha com isso.
Você ganha muito com isso, né? Porque você não apenas abre a possibilidade das pessoas te trazerem os inputs, te darem feedback, te ensinarem oficialmente e você se tornar alguém melhor. No momento em que você se fecha com uma concha, num conceito de eu sou o que eu sei, né, o que eu aplico é assim e não muda, eu fecho todas essas possibilidades. E com isso, eu torno o próprio ambiente muito ruim. Porque ninguém gosta, né? Vamos confessar assim, eu vejo lá com o meu time, eu sou uma pessoa muito leve no trabalho. Às vezes eu me questiono até do comportamento, porque eu sou muito eu vou muito na base, né? Eu tô o tempo todo lá com as pessoas, eu interajo em todos os níveis, eu brinco. No final do ano, na festa, o presidente, eu falei, você precisa falar, não, quem vai falar é você, lá fui eu. E aí, performa, daí dança com um robô, daí dança com não sei quem, lá vou eu, né? E tô eu lá e tal. E você pode ter até uma percepção equivocada do teu comportamento. E algumas pessoas podem reprovar esse comportamento. A pergunta é, essa sou eu. Eu sempre fui uma pessoa extrovertida, comunicativa. Agora, porque eu estou ocupando uma posição, eu não sou, eu estou numa cadeira Sim. de diretora, eu vou mudar esse comportamento? Essa não sou eu. Quem me conhece, conhece a minha acessibilidade, né? E no momento em que eu transfiro essa acessibilidade para um nível de humildade, de aprendizagem, de dizer que eu tô ali, que eu posso aprender, que eu tô sujeita a erro, que eu sei pedir desculpas e que eu sei buscar a correção das minhas atividades, aonde eu errei, como eu errei, e buscar uma nova performance, eu me torno uma referência interna. E isso eu tenho ouvido, né? O time das meninas, que eu digo porque o meu time são elas, as gerentes, eu tenho 4 pessoas que reportam para mim, 3 gerentes e uma coordenadora, hoje, e elas têm os seus times, mas eu escuto do próprio time, né? Tem uma que me chama de master, outra que me chama de chefa com SH, que é o meu nome, então, sabe? Então, elas trazem muito a Sheila de uma referência muito positiva dentro dessa característica de acessibilidade e humildade, que para mim parte de um princípio de não ter rigidez. Então, assim, se você chegar para mim, Thaís, e falar, Sheila, essa caixinha não é preta, ela é roxa, eu vou fazer todo o esforço do mundo para vê-la roxa, para ver junto com você fora da caixa. Porque eu tenho certeza que nesse caminhar até chegar numa cor que talvez nem seja o roxo, eu vou aprender alguma coisa. Mas eu tenho que estar disposto a. Então, essa predisposição ao conhecer o novo, a quebrar os meus próprios paradigmas, a saber pedir desculpas, a pedir ajuda, que é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade. Parece que cada vez que eu vou pedir ajuda, eu estou expondo a minha fragilidade. Elas não veem isso como algo nobre. Nobre, corajoso, Muito, foco em muito. solução, não é? Eu não Se tenho que for saber o para que fazer. resolver, quem peça ajuda, levanta, sei lá. E aí achar que é o dono da razão e que é o dono da solução e que nada se compartilha e nada se divide porque eu tô me colocando, tô me expondo, me desculpa. Eu peço, eu levanto a mão o tempo todo. Quem me ajuda nisso? Eu não tenho que ser boa em tudo. Que bom que eu não sou. Que bom que eu sou falha. Que bom que eu tenho margem para desenvolvimento. E o dia que eu me tornar perfeita, isso não vai acontecer. Será uma ilusão da minha parte. Se isso acontecer, eu espero que não aconteça. Porque eu vou ser uma pessoa triste se isso acontecer. Né? Eu vou ser uma pessoa Parou sua evolução ali, parou a acabou. minha evolução e parou a minha autopercepção, Sim. Thaís. Porque no momento que a pessoa acha que ela tá pronta para tudo e que ela faz tudo, ela não tem autopercepção, não tem autocrítica. Não sei se tô explorando demais Perfeito, aqui. perfeito, perfeito. E isso deve gerar uma felicidade em você, uma sensação de bem-estar, porque eu percebo que você tem espaço para ser feliz na sua própria pele. E em momento nenhum você precisa usar máscaras e ser uma pessoa que na essência você não é. E que eu vejo muitos profissionais que vão embora do mundo corporativo porque falam, não, eu quero ter a liberdade de ser eu no É. cotidiano do meu trabalho. E eu vou dizer a você, o convite foi aceito por mim primariamente porque eu sabia que eu não precisava de ser eu, deixar de ser Uhum. eu. Eu ouvi de um presidente e senti verdade na fala dele. Ele me entrevistou com todas as minhas caras e bocas, porque eu sou uma pessoa que faço muita careta para conversar. E foi a primeira vez que ele me Eu já viu. sou tudo trabalhado no Botox, mas tá Mas vencido, ó, agora eu tô mesmo fazendo. eu no Botox, não tem jeito. As pessoas, a primeira vez que elas conversam comigo, elas ficam assim, ó. Elas ficam olhando Não é? assim. Eu falei, pode prestar atenção. Só que aí eu vou te dar uma referência. Olha que coisa interessante a coisa Sim. da perspectiva do outro, né?
Uma ocasião eu estava dando um treinamento e uma colega me trouxe isso como uma crítica. Ela disse para mim assim: você não pode fazer tantas caretas, porque você desvia o foco das pessoas. E aquilo eu fiquei intrigada, Sim. fiquei intrigada, fiquei intrigada. E eu, por mais extrovertida que eu seja, em alguns momentos eu me tenho como alguém mais contida. E nessas horas, principalmente, eu acho que eu consigo ter um grau de controle um pouco maior para não ser tão extrovertida. Mas a careta, ela é algo que está dentro de mim, ela é a essência. E aí eu me lembro que eu resolvi fazer um checkpoint disso. E eu, na época, estava dando treinamento toda semana, eu tinha turmas fechadas dentro de uma instituição aqui em Curitiba que trabalha com convênios de empresas, e eu tinha módulos semanais. E eu resolvi fazer um check disso. E um dia, uma pessoa, acho que foi assim, acabou sendo quase que uma semana após a outra, as pessoas me trouxeram, eu falei, gente, vocês acham que eu faço muita careta? Eu queria pedir para vocês me avisarem. Em caso de se eu estiver fazendo muita careta, isso estiver Levanta uma atrapalhando, bandeira. se isso estiver atrapalhando a concentração de vocês, vocês me digam, porque vocês estão aqui para ter foco no conteúdo e não em mim. E eu sempre fui aquela que seguiu à risca o protocolo. Cor de roupa, cor de esmalte, acessório, a mais clean possível, sabe? Tons frios. Nossa, tu tá diferente, Não, então. mas eu não estou dando treinamento. Eu não estou em treinamento. A questão é outra. Sim. Na ocasião, era para sala de aula. Então, as minhas roupas de sala de aula, em sala, dando treinamento, jamais esmalte Sim. escuro, jamais acessórios, né, assim, mínimo de bijuteria. Porque eu, por si, eu já falo muito com as mãos, eu já sou uma pessoa que gesticula muito. E a pessoa me disse, Sheila, a pessoa que te disse isso falou maior asneira que ela podia ter dito. Eu falei, mas como assim? Ela falou, você prende a nossa atenção, porque você não tem aquela volumetria, que você fica, aquela voz que fica ali. Então, gente, é assim. Ai, gente, dá sono, pelo amor de Deus, não Porque é? você Tipo, a pessoa não muda, não movimenta. Não... Ela falou, você tem e o teu corpo responde à tua sensação. Se você tá com mais energia, se você percebe que aquele assunto é perda, se aquele assunto é alegria, se é euforia, você traduz isso na tua forma de comunicar. E aquilo ficou gravado. E eu nunca mais deixei de fazer uso disso. Quando eu viajei em 2019, eu passei um ano inteiro, eu tive mais de 100 turmas. Eu posso falar em 300, 400 horas de treinamento aí, né? A média era um dia, 2 dias e meio por turma. Então é uma turma, era um grupo considerável. E eu consegui manter a minha identidade em 2 países distintos, como Colômbia e México, com públicos bastante distintos, usando o idioma que não é o meu domínio, né? Ou que não é o meu idioma de base. Eu usei espanhol nessas duas situações, mas mantendo essa identidade. Então, nessa correlação que a gente está falando aqui, o presidente me deixou muito tranquila quando ele me contratou, porque ele sabia quem ele estava contratando. Ele sabia que ele estava contratando uma profissional que fazia 10 anos que não ocupava uma cadeira dentro de um ambiente corporativo, que não ia fazer o The Books on the Table, que não ia ficar olhando ali para a folha, para os detalhamentos, né, de uma maneira mais abrangente, mas ia trabalhar na estratégia, que foi o convite dele. Então, eu criei uma estrutura que trabalha comigo, que me apoia nas minhas entregas e que consegue fazer esse papel tático. Eu sou, estrategicamente, a pessoa que executa as atividades na esfera que eu entendo que eu tenho que executar. Eu consigo atuar em algumas áreas de forma mais detalhada, não tenho dúvida. E assim as faço. Comunicação interna está 100% comigo. Tá? Todo viés de analytics está tudo comigo. Tudo, tudo, tudo. Eu que faço isso e tenho tomado cuidado para isso, até que eu tenha alguém como recurso. Mas ele me convidou. Nesse convite, eu sou muito feliz na cadeira que eu estou hoje. Porque eu não preciso usar máscaras, nem com ele, nem com os outros diretores, nem com os meus pares ou com os meus clientes internos. As pessoas já conheceram a Sheila como ela é. E isso me torna, eu acho, que uma pessoa não somente feliz pela minha condição, mas no meu exercício de função, Thaís. Porque não deve ser fácil usar máscara, né? Ah, não, gente, demanda uma energia. Eu não tenho paciência. É. Não é porque você tem que se policiar o tempo inteiro. E antes de falar, às vezes antes de pensar, você tem filtro. Então, como que você vai ser criativo assim? Como que você vai ser inovador dessa forma? Como é que você vai colocar sua alma num projeto se você tem que
botar máscara, se você não pode colocar a sua essência, seus talentos, se você não pode colocar ali aquilo que você tem às vezes como dom, né? Eu Que é acho. a sua personalidade. E até falando das suas expressões, somos seres emocionais, é a nossa emoção que conecta. Imagina, se fosse assim, era muito mais legal falar com um robô, sem expressão, sem tonalidade, sem brilho, sem tristeza. A gente realmente, como um profissional ou uma profissional inspiradora que influencia, a gente precisa ter espaço até para expressar nossas emoções, é uma maior riqueza. E é isso que a inteligência artificial não traz. Isso não É depende só isso da a gente. nossa humanidade. Exato. E bem utilizada, em congruência com aquilo que você é, com a sua essência, em alinhamento, são essas pessoas que vão transformar a realidade mesmo, as organizações, o Perfeito. mundo, a sua comunidade. E eu acho que o que soma com tudo isso, né, até para assim, dentro do que nós estamos falando, a maturidade vem junto, né, Thaís? Uhum. Talvez Ah, lá vem, né? vem, Oh, não é gostoso você poder falar o que você pensa? é, Claro que com muita educação, coerência, né? A mas, gente. mas eu lembro que eu me punia demais, né, no início da minha carreira, porque eu sempre fui uma menina extrovertida. E às vezes as pessoas confundem. E quando você não tem uma identidade bem estabelecida, quando você não tem uma consciência das tuas entregas, daquilo que você é capaz de realizar, e isso não é soberba, mas é realmente saber o teu limite, você fica vulnerável à opinião alheia, você fica vulnerável a uma percepção de julgamento. E quando você toma consciência disso, você sabe fazer o limite de dizer, não me cabe o que essa pessoa está dizendo, isso não entra para mim. Então, hoje, naturalmente, mesmo dentro da minha extroversão, eu sou uma pessoa situacional. Eu consigo moderar o momento em que eu abro e falo mais, o momento em que eu falo menos. Tem momentos que eu efetivamente só escuto. Mas isso só é permitido a partir da minha autoconsciência e do exercício constante situacional. De entender em que momento eu estou, com quem eu estou, qual é o assunto, se é pertinente, se o momento talvez a minha ajuda seja ficar quieta. Sim, Porque é. A gente sabe disso, às vezes a gente tem que passar a reunião inteira de boca fechada. E tá tudo bem, né? Talvez uma palavra que você fala, você azeita tudo ali, ferrou. Não é hora. Então, eu acho que essa autopercepção, né? E eu gosto muito da palavra situacional, porque para algumas pessoas ela traduz em você tá manipulando o cenário, e para mim não. Né? Sheila, compreendo como sendo uma palavra completamente pertinente em tudo aquilo que a gente vive. Então, nós falávamos há pouco do colaborador que vem para uma entrevista. Como é que ele se posiciona nessa entrevista? Ele reconhece o entrevistador dele? Como é que ele faz esse rapport? Né? Ele consegue ouvir uma pergunta sem interromper, sem sair falando sobre outro tema? Não sei. Se ele é um profissional mais situacionalmente falando, se ele tem essa autopercepção, ele vai ser capaz de terminar um assunto, de começar outro assunto, de conseguir usar uma síntese para terminar determinada pergunta. Se ele não for situacional, ele não faz isso. Ele vai ficar inadequado, por melhor que ele seja. Porque ele pode ficar nervoso. Então, eu acho que quando a pessoa consegue adotar um comportamento situacional, ela tem chances de ser mais assertivas nas relações e na percepção alheia. Nem que ela não tenha compatibilidade com o outro. Porque não necessariamente você vai ter. Né? Você exatamente. pode estar na frente de alguém sério, ou ser muito extrovertido, e pode dar certo. Sim, e é bem interessante esse ponto que você traz da entrevista, porque alguns profissionais eles perdem a habilidade de ouvir. E a gente que fala muito em comunicação, né? E o mundo hoje ele favorece as pessoas que são mais extrovertidas, mas a gente esquece que a capacidade de ouvir é parte da comunicação. E muitos profissionais, muitas pessoas estão perdendo a capacidade de ouvir. Então, eu chego aqui, né? A gente às vezes dispara a falar e eu faço muita entrevista simulada. Eu depois até rio junto com os clientes, né? Que eu falo, cara, eu te fiz uma pergunta, você disparou a falar, você não falou nada, meia hora ali contado no relógio. Então, o que está acontecendo, né? É nervosismo, você é sempre assim. E geralmente a pessoa quer agradar
Mas ela desagrada porque ela quer tanto agradar que ela se cega, ela não percebe o outro. Ela esquece que ela tem aqui duas orelhas para ouvir e que é uma ferramenta fantástica de comunicação para você ser realmente muito mais assertivo. Até dentro dessa tua fala, é uma coisa que gera angústia, né, Thaís? Porque quando o candidato vem e quando a gente faz esse trabalho de pensar como é que ele se prepara para a entrevista, normalmente é a gente que está do lado, como entrevistador, a gente quer ter menos esforço. Quanto menos pergunta, parece que a entrevista flui. Só que também tem a medida certa. Porque não é nem ele disparar e falar como uma vitrola rachada, 40 minutos, através de uma única pergunta, ele vai responder coisas que talvez você não tenha perguntado e ele não te dá a chance nem de pontuar. Mas também dele não ficar travado, né? Porque tem aquela pergunta, você é casada? Sim. Ah, é monossilábico. Ou monossilábico, que também gera um esforço. E, de novo, ser situacional. Como que eu observo o outro, o comportamento do outro, né? A gente percebe, tá aqui, ó, se a pessoa quer falar, se a pessoa está querendo pausar, se tem alguma pergunta. E isso ainda é uma dificuldade. Então, eu digo que é sempre um dilema, né? Eu falo demais, eu falo de menos, qual é o ponderado? E o que eu tenho dito muito para a equipe, dentro desse cenário ainda de entrevista, olhando para comportamento, saia do papel de julgamento, né? Se você entrevistou e a entrevista não foi boa, não descarte o candidato, né? Entenda as razões que talvez tenham levado ele para aquele contexto. E isso tem sido bastante gratificante, porque a gente repetiu algumas entrevistas, sinalizando ao candidato de que na última entrevista ele estava mais eufórico, de que ele estava deprimido, e aí a gente vai entender, eu estava com a minha filhinha doente, coisas que eles não trazem, que eles poderiam trazer, né? Eu tenho tratado muito a coisa da humanização. Eu tenho pessoas dentro da empresa, tenho funcionárias minhas lá, a equipe, que tem cachorro, que tem filha. Daí até uma delas que tem filha, a Sandra, falou assim, Sheila, não, eu vou para a empresa porque a Suiana não para, ela quer participar. Falei, deixa ela participar. Qual o problema dela participar? Não, mas eu fico sem graça. Não tem que ficar sem graça. Sim. Eu preciso que as pessoas percebam que vocês que estão entrevistando são pessoas como elas. Que a gente aceita a família. O que a gente não aceita é desculpa para não trabalhar porque tem família. Entendeu? A família é parte. Eu tô direto com a minha pet, né? Eu tenho uma Shih Tzu que tá o tempo todo no meu colo, me beijando, me abraçando. E tá tudo bem. Isso não diminui a minha capacidade de fazer o que eu tô fazendo. Aproxima o que tem de equivalência ali. Então, dentro dessa realidade, quando a gente volta para uma segunda rodada de bate-papo, a gente tem a obrigação, e eu acho que aí entra o respeito pelo próximo, né? Que é uma coisa que vocês enfrentam o tempo todo. O candidato que vai para a entrevista e não tem resposta, fica no vácuo do porquê que não foi aprovado, que não passou por todas as etapas, e vocês, como um contratante direto, né? Não conseguem chegar para esse candidato e dizer nada. O cara passou por 5 entrevistas. Para mim, isso é inadmissível. Como é que eu não tenho uma resposta para alguém que passou por 5 entrevistas, Thaís? Pois é, né? Não deveria ser assim. Né? E talvez eu tenha esse olhar crítico porque eu já vivi todos os lados. Eu já tive do lado da consultoria, já tive do lado da empresa, volto agora no modelo da contratante, eu sou contratante, mas eu já estive como contratada, né? Eu já estive entregando profissionais lá no mercado e eu sofria com isso, de não ter retorno, de não ter o mínimo. Como é que a gente quer que as pessoas evoluam? Como é que a gente quer que as pessoas melhorem? Se a gente não dá feedback para elas? Difícil, né? Difícil, né? Você falou mesmo na questão da comunicação, né? Nem sempre, se você não fala, o outro interpreta tudo. E muitas vezes ele está interpretando errado, gastando energia, tentando modificar o que não é nem de fato o problema, né? Então, Exato. E aí, de novo, o situacional, né? O quanto eu consigo me colocar no meu lugar, entendendo que aquela relação ali é uma relação onde eu estou sim criando um vínculo que eu quero ser contratado e eu não conheço a esfera de vida dessa pessoa. Eu não sei o que ela passou meia hora atrás. Eu não sei o que ela estava vivendo. E mesmo que eu soubesse, eu não posso distinguir o sentimento dela e o comportamento dela baseado na minha referência. Cada um lida com o sentimento de um jeito. Né? Quem já passou por 5 mortes lida de um jeito. Quem passou pela primeira, é verdade.
Total né? sentido. Doença, mesma coisa, filha, mesma coisa, desemprego, mesma coisa. Porque o desemprego, aquela pessoa que ficou desempregada no final do ano e que nunca se preparou financeiramente, que não tem um planejamento financeiro, ela vai lidar de alguma forma. Aquela pessoa que sempre foi mais cuidadosa, mais disciplinada, que fazia o controle, está de outra forma. E imagina juntando isso com a situação pandêmica, né? Então a pessoa tá vivendo, às vezes, o inferno da vida dela e tá lá, é a única chance que ela percebe é aquela entrevista. Então, o grau de nervosismo, de Tudo. responsabilidade. Exato. Então, perfeito. Sheila, gratidão pelo seu conteúdo, pela sua honestidade, generosidade em partilhar. Volte sempre. Sua voz é sensacional. Eu estava observando. Você faz assim, ó. Você trabalha a sua voz. Então é uma voz que ela é firme e às vezes aquela voz de mãe, assim. Então você devia ter o seu próprio podcast. Vou te lançar o desafio aí. Olha lá. Eu que agradeço por ter aberto esse espaço. Espero de verdade ter contribuído. Estou sempre à disposição. Eu acredito que a gente pode contribuir mais para a sociedade, mais para as pessoas. Nós ganhamos, as pessoas ganham, Thaís. Né? Eu acho que a gente tem aí um universo de possibilidades. O que falta são pessoas, talvez, com mais predisposição, e te parabenizo pelo teu trabalho, pela tua disponibilidade com as pessoas, pelo teu conteúdo que você entrega de forma gratuita, e eu digo gratuita porque você não está esperando esse retorno. Algumas vezes vem, outras vezes não vem, mas você está contribuindo. Quando eu estava por chegar aqui, eu falava com o diretor, que legal, eu sigo ela, não sei o quê. Então é muito bacana você ouvir as pessoas falando e fazendo referência ao teu trabalho e saber que você pode contribuir. Você tem um time belíssimo aí, algumas pessoas eu tenho a oportunidade de acompanhar já de mais tempo, como é o caso da Ju, né, Juju? Vem cá, Ju, aparecer na câmera, dá um tchauzinho, pelo menos. A Ju, inclusive, eu quase mentorei a Juju, né, Juju? Olha aqui, Ju. Como que diz o Daniel, que ela é parecida com quem? Luana Piovani. A Ju eu já acompanho há algum tempo e fico bem feliz de saber que ela tá bem, que ela tá contigo, que ela tá realizada. Porque eu costumo dizer o seguinte, né, gente? O trabalho por si, ele já tem o seu lado árduo. Agora, você trabalhar com pessoas que estão infelizes e não estão realizadas é a coisa mais chata que tem. Ai, gente, Odeio. não. Não gosto. Não, né? Não. Não dá pra trabalhar Tem com que quem ser tá feliz. sofrendo, não Tem é? que ser feliz, sabe? Escolha ser feliz. Eu tenho falado isso com uma constância absurda e tenho trazido pessoas dentro de uma realidade assim. Tem uma pessoa que trabalha comigo que me agradece todos os dias por ter tirado de onde ela está e colocado onde ela está. Porque justamente ela falou assim, aqui eu sou feliz. Falei, e que sim seja. O dia que você questionar a sua felicidade, avalie se aqui é o lugar. E assim. Para todo mundo. Simples assim. Né? Vai ser feliz. Perfeito. Gratidão. Gratidão eu. Gratidão você que nos acompanhou. Não sei se foi no áudio, o vídeo. Tamo junto e vem muito mais por aí. Um beijo e até o nosso próximo conteúdo.